nossa aula do dia 5/10. Na última semana, nós trabalhamos o tema autarquias, né, como primeira entidade que compõe a administração indireta. Né? Falamos sobre o conceito, natureza jurídica, forma de criação. Falamos sobre as prerrogativas, né, as características das autarquias. Paramos aí. Bom, quando nós estudamos de forma mais aprofundada sobre as autarquias, a gente vê lá uma classificação. E essa classificação, ela contempla uma modalidade sobre o regime jurídico dessas autarquias. Então, as autarquias, conforme o seu regime jurídico, elas podem ser classificadas autarquias de regime comum ou autarquias de regime especial. As autarquias de regime comum, assim são chamadas, por quê? Porque nós não encontramos nenhuma especificidade, nenhuma peculiaridade em seu regime jurídico. Por outro lado, nós temos um conjunto de autarquias que possui uma série de características, de peculiaridades, de especificidades em sua natureza jurídica, e por isso elas são chamadas de autarquias de regime especial. E dentro das autarquias de regime especial, meus queridos, nós temos uma bem peculiar, bem conhecida e muito cobrada nas provas do concurso público e utilizadas no dia a dia, que são as agências reguladoras. Tá? A agência reguladora nada mais é do que uma autarquia de regime especial que foi criada, essa modalidade de agência reguladora foi criada a partir da segunda metade da década de 90, dentro de um contexto histórico, político, que ocorreu no Brasil. O que acontece a partir da segunda metade da década de 90? Na verdade, o que acontece na década de 90, né? Que pese nós tivemos alguns problemas de ordem político, econômicos, nós tivemos uma perspectiva, uma mudança de ideologia econômica no Brasil. Né? O Estado brasileiro, ele busca, mesmo a partir de Fernando Collor de Mello, e teve um processo de impeachment iniciado, né, contra ele, visando essa mudança, visando uma concepção neoliberal. E essa concepção neoliberal, ela se concretiza, ou pelo menos se intensifica, a partir da década de segunda metade da década de 90. Peraí, gente, deixa eu ver se tem algum participante aqui esperando. Não, tem não. Uma mensagem que achei que tinha algum participante esperando. Bom, a partir da segunda metade da década de 90, essa ideia, essa concepção neoliberal, ela se intensifica a partir do governo de Fernando Henrique Cardoso. Né? Fernando Henrique Cardoso começa a descentralização por privatização, começa a privatizar serviços públicos, né? Entregar a execução de serviços públicos para a mão da iniciativa privada. É exatamente essa perspectiva neoliberal que faz com que surja no Brasil as agências reguladoras. Como assim, professor? Por quê? Não é simples. Uma série de serviços que eram prestados pelo Estado ou que eram prestados por empresas estatais foram descentralizados, foram desestatizados, foram privatizados. E a iniciativa privada começa a executar essa tarefa. Então, é a iniciativa privada responsável agora por prestar serviços públicos, executar serviços públicos. Mas em nenhum momento, Andressa, em nenhum momento o Estado fala assim, olha, peraí, essa atividade aí que foi transferida pela iniciativa privada não é serviço público. Continuou sendo serviço público. Continuou sendo serviço público. Só que nessa nova metodologia, nesse novo modelo neoliberal, globalizante, desestatizante, quem presta o serviço, quem executa a tarefa,
não é o Estado. Quem executa a tarefa é a iniciativa privada. Mas continua sendo serviço público? Continua sendo serviço público. Bom, então o Estado, né, transfere essas atividades para a mão da iniciativa privada e tem agora um problema. Qual o problema? Opa, peraí, quem está executando é a iniciativa privada, mas originariamente eu sou o responsável. O Estado é o responsável originário. Então o Estado está transferindo, mas tem que criar aí, então, um sistema de fiscalização, de regulamentação, de controle, de fomento desses serviços públicos. E aí, nós lançamos mão do modelo de agências que é utilizado nos Estados Unidos. Então, o Brasil, de certa forma, copiou o modelo de agências americano. Boa parte da administração pública americana se dá através de agências. E aí nós buscamos esse modelo para aplicar no Brasil. Então, ó, de forma bem prática, como é que funciona? Hoje, né, tá aí, ó, a Débora, a Ana Luísa, a Vanessa, com um celular na mão. Esse celular é um serviço público, não o celular, né? Mas o uso do celular é para um serviço público. Qual o serviço público? De telecomunicação. É serviço público? Sim. Continua sendo serviço público, Débora? Continua sendo serviço público. Mas agora quem presta esse serviço? É o Estado? Não mais. Quem está prestando é a Vivo, é a TIM, é a Oi, é a Claro. Mas continua sendo serviço público. E aí o Estado, então, tem que criar um modelo, né, como criou, uma estrutura de fiscalização, de fomento, de controle, de regulamentação desse serviço na mão da iniciativa privada. Então, hoje nós temos o quê? A Agência Nacional de Telecomunicações. Qual que é o objetivo da Agência Nacional de Telecomunicações? Fomentar, regulamentar, fiscalizar, controlar a atividade de telecomunicação, que é um serviço público prestado pela iniciativa privada. Tá joia? Bom, então, nessa concepção neoliberal, surge as agências reguladoras na chamada primeira micro-reforma administrativa. Primeira micro-reforma administrativa. Então, a primeira micro-reforma administrativa cria aí as agências reguladoras. E essas agências reguladoras, né, elas cumprem com esse papel em vários setores da economia. Vários setores da economia, conforme a gente vai ver. Tá joia? Bom, qual é o papel, então? Qual o objeto, o objetivo de uma agência reguladora? Dentro dessa concepção globalizante, dentro dessa concepção neoliberal. Fiscalizar, controlar, fomentar e, principalmente, regulamentar setores da economia, certo? Setores da economia que prestam serviços públicos. Então, quais são os exemplos que, inclusive, está lá no material de vocês? A Agência Nacional de Energia Elétrica, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Agência Nacional de Petróleo, a ANA, Agência Nacional de Águas, Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Agência Nacional de Transporte Terrestre, Agência Nacional de Transporte Aquático, Aquaviário, Agência Nacional de Cinema, Agência Nacional de Aviação Civil e tantas outras. São exemplos apenas, tá? A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, qual o papel dessa agência reguladora? Regular o quê? O setor da economia que produz, distribui, armazena e comercializa energia elétrica. A Agência Nacional de Telecomunicações, já falamos, né? A Agência Nacional de Petróleo, com a emenda constitucional número 5, nós tivemos a relativização do monopólio do petróleo no Brasil. Então, agora,
parte da exploração do petróleo se dá, né, com empresas privadas, são concessionárias desse bem público. Então, nós temos aí a Agência Nacional de Petróleo para fomentar, regulamentar, fiscalizar esse setor. A ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANA, Agência Nacional de Águas, né? As águas públicas, que é um domínio público, um bem público. Anvisa, Vigilância Sanitária, que talvez, na minha opinião, tá? Se não a mais importante, uma das mais importantes agências reguladoras. Ela cuida da produção de alimentos, ela cuida da produção de medicamentos, ela cuida da produção de cosméticos, ela cuida, né, da nacionalização e internacionalização de produtos. Tá bom? Então, perceba, são agências, né, que são autarquias de regime especial, fazendo com que esses setores da economia trabalhem de uma forma, de certa forma, né, fiscalizado, controlado. Por que de certa forma? Né? Vem a crítica do professor. Gente, vocês já ouviram eu falar isso, vou continuar ouvindo, tá? O Estado, em regra, é um Estado incompetente, né? Então, o Estado incompetente, ele transfere a atividade para a iniciativa privada, ele tem que transferir mesmo para a iniciativa privada. E depois ele fica com o quê? Ele fica com a obrigação de fiscalizar, regulamentar essa atividade. E mesmo apenas com a obrigação de fiscalizar, fomentar essa atividade, o Estado ainda assim não consegue de forma adequada, tá? Então, fica a crítica mesmo, é uma crítica, mas é uma crítica acadêmica. O Estado é incompetente. Isso está na lei de desestatização do final da década de 90, de 97, tá? Porque um dos motivos que nós temos que desestatizar, privatizar, a incompetência do Estado em gerir a coisa pública, né? Bom, além disso, né, nós temos que fiscalizar, mas essa fiscalização muitas vezes é uma fiscalização também inadequada, tá joia? O que nós temos que melhorar, buscar enquanto acadêmicos, né, estudantes de direito, esse embate, essa produção científica, né, e também a discussão política para que isso melhore, né, e o Estado venha realmente prestar um serviço, regulamentar um serviço de qualidade. Melhora, passando para a mão da iniciativa privada? Em regra, melhora. Mas o Estado tem que fiscalizar. E outra observação importantíssima, né? Entregando para a mão da iniciativa privada, além de fiscalizar, o Estado ele tem que abrir a concorrência. Em regra, ele não vai fazer isso, né? Entregando a execução da tarefa de forma monopolial para a iniciativa privada. Se ele faz isso, nós estamos correndo um risco, né? Se criar um monopólio de um serviço público prestado pela iniciativa privada. Em regra, nós não podemos permitir que esse monopólio, né, venha ocorrer. De forma mais... quando a gente começa a estudar um pouco mais sobre esse fenômeno da desestatização, da privatização, a doutrina especializada vem falar que, para que isso ocorra de forma exitosa, se faz necessário construir um sistema de salvaguardas. Sistema de salvaguardas. O que é um sistema de salvaguardas? É um sistema de proteção desse serviço. Tá? Então, um dos itens para criar esse sistema de salvaguardas é a agência reguladora, mas só ela resolve? Não. Não resolve. Ela é uma das ferramentas. Né? E o Brasil, na década de 90, o Fernando Henrique, né, sua equipe, estava muito afoita em privatizar, em desestatizar, e isso ocorreu de fato, né? Muitas privatizações ocorreram na década de 90, início dos anos 2000, e nós não tivemos inicialmente uma legislação que criasse essas salvaguardas. Isso foi construído com o tempo. Só para vocês terem uma ideia, né? Inicialmente, uma empresa internacional, uma empresa nacional que fosse, ela poderia comprar uma empresa pública e pagar 100% dessa empresa pública com títulos da dívida. Né? Em outros países,
só pode ser utilizado 30% em títulos, 50% em títulos. Aqui no Brasil, inicialmente, se permitia que a empresa pública fosse comprada e a empresa compradora, a concessionária, pagasse com 100% de títulos da dívida pública. É uma discussão, né, que, à época, surgiu, né, a questão das salvaguardas. Tá bom? Seguindo, então, nós temos que tomar cuidado com algumas figuras aí que aparecem, né, como agência ou, né, a doutrina vem aí discutir se seria ou não uma agência reguladora. A primeira observação importante é a CVM, Comissão de Valores Mobiliários, CVM. Por que a CVM é uma observação que nós temos que tomar cuidado com ela? Alguns autores entendem que a CVM é uma agência reguladora. Só que, quando a gente vai estudar a história da CVM, o momento histórico que ela foi criada, a gente percebe que a CVM ela não foi criada na mesma concepção neoliberal, né? Ela foi criada pelos militares na década de 60, 70, né? Ela foi criada em outro momento. Não tinha essa levada neoliberal, desestatizante. Na verdade, ela foi criada dentro de um contexto totalmente nacionalista, né? De Estado-providência, né? Dos militares. Bom, num segundo momento, né? A doutrina fala assim, opa, peraí, só que a CVM, ela possui parte das características da natureza jurídica de uma agência reguladora. Então, em que pese ela tenha sido criada em outro momento histórico, ela possui as mesmas características que nós vamos encontrar dentro da natureza jurídica de uma agência reguladora. Então, por isso, ela deve ser considerada agência reguladora. Então, é um cuidado que nós temos que ter. Professor, o senhor não vai bater o martelo? Não vou bater o martelo, tá? Porque é realmente uma divergência dentro da doutrina. O que eu posso falar para vocês para ficar mais tranquilo? Os professores de cursinho, me parece que a grande maioria dos professores são autores de cursinho, tem defendido que a CVM seria uma agência reguladora. Eu, particularmente, Alessandro Paixão, tá? Isso é só uma observação. Eu, particularmente, não concordo que a CVM seja uma agência reguladora. Mas, assim, Alexandre Maza, Matheus Carvalho, parece que ele faz essa observação também. Então, os professores de cursinho têm seguido aí a linha de que a agência reguladora, que a CVM é uma agência reguladora. Outra observação importante é da ABIN. ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. Agência Brasileira de Inteligência. Professor, o que a ABIN tem a ver com esse contexto aí? Nada a ver. Só o nome, agência. A agência não tem nada a ver. E por isso que é o pega, né? Por isso que é o pega. A Agência Brasileira de Inteligência não é uma agência reguladora. Não é uma agência reguladora. Nem mesmo a autarquia é. Nem mesmo a autarquia é. A ABIN é um órgão público, viu? A ABIN é a administração direta, vinculada diretamente ao presidente da República. Vinculado diretamente ao presidente da República. Mas pelo nome, né, nos leva a erro. ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, não é uma agência reguladora, é um órgão público vinculado diretamente à presidência da República. Outra observação importante, Previc, P-R-E-V-I-C, P-R-E-V-I-C, Previc. O que é a Previc? A Previc é sim uma agência, é sim uma autarquia de regime especial, mas não é uma agência reguladora. E por que eu gosto de citar a Previc, que é a Superintendência Nacional de Previdência Complementar? Superintendência Nacional de Previdência Complementar. Por que eu gosto de citar a Previc?
Meus queridos, conforme a gente vai ver agora, as agências reguladoras, elas foram criadas dentro desse contexto, né, neoliberal, conforme a gente já disse, e em razão da sua natureza jurídica, vocês vão perceber que ela não se encaixa muito nos modelos de gestão política que nós vivenciamos no Brasil. Então, o modelo de agência, ele entra em conflito direto com a cultura política brasileira. Certo? Então, a Previc serve para mostrar que, a partir dos anos 2002, 2005, a partir de 2005, esse modelo de agência reguladora no Brasil, ele é dado um stop. Opa, peraí, será que isso é bom realmente? Suspende um pouco a criação das agências reguladoras no Brasil a partir de 2005, 2006. Nós temos aí um certo declínio, né, desse modelo de agências. Mas por quê? Por que isso passa a incomodar tanto ao ponto de não ser mais utilizado, ou pelo menos suspender e reduzir bastante a utilização das agências reguladoras? Simples. A gente vai ver na natureza jurídica, né, que uma das especificidades é que os diretores da agência reguladora têm mandatos fixos. E aí está o problema. Não deveria ser um problema, mas é. Por que é um problema? Olha só, imagine a seguinte situação. Nós tivemos aí alguns diretores de agências reguladoras sendo nomeados pelo governo Dilma e governo Temer. Lembra aí do governo Dilma, lembra do governo Temer. Agora nós temos o outro governo, o governo Bolsonaro. Ideologia econômica partidária é a mesma? Vocês acham que é a mesma? Não, né? Não é. Aí, o Bolsonaro agora tem que trabalhar, né, com diretores de agências reguladoras que não foram nomeados por ele. Percebeu? E mais, qual é que eu quero que vocês entendam, assim, que a gente tem que dar um enfoque. São setores da economia muito pesados, muito caros, muito pesados para o Brasil. Nós estamos falando de energia elétrica, nós estamos falando de telecomunicação, né? Nós estamos falando de setores da economia que são muito pesados para a economia brasileira, pesados no sentido de ser muito importantes para a economia brasileira. Aí nós temos vários diretores, né, que são de um outro, nomeados por um outro presidente, né, que tem uma outra ideologia econômica, tem uma outra ideologia político-partidária, que agora estão trabalhando com esse diretor. Com esse presidente. Então, peraí, eu vou ficar criando agência reguladora, indicando diretores, e aí amanhã o meu sucessor vai ter que trabalhar com esses diretores, né? Então, começa a ter essa discussão. Peraí. E mais. Eles têm mandatos fixos no âmbito federal, tá? 3, 4 ou 5 anos, podendo ser reconduzido em regra uma única vez. Olha que bacana. Né? Um camarada que foi nomeado por um presidente que fica 5 anos como diretor, ultrapassando o seu mandato. Bom, então ele tem mandato fixo, tem estabilidade durante esse período, que é outra peculiaridade da natureza jurídica. Tem estabilidade, só perde o cargo se ele pedir para sair com o fim do mandato ou por sentença transitada em julgado. Então quer dizer que esse cara que foi nomeado pela Dilma ou pelo Temer, o Bolsonaro não pode tirar? Não pode, ele tem estabilidade. Entenderam? Eu não sei se vocês têm acompanhado, se vocês têm essa noção, acredito que tenham, são alunos do direito do 7º período, né, que tem uma visão de política já, né, em pese a nossa aula não seja de política, seja de administração pública, né, mas já tem uma noção, né,
de que, em regra no Brasil, como, em regra, tá? Isso sempre ocorreu, isso não é a realidade atual. Como que funciona a gestão? Nós temos um presidente, em volta dele um grupo de partidos políticos que, teoricamente, montam a base aliada para que esse presidente consiga governar. Como que esse presidente faz isso? Né? Como que ele atrai? Né? Infelizmente, como ele atrai esses partidos? Né? Como que ocorreu nos últimos 60 anos, 80 anos, 100 anos no Brasil? Como que ocorreu? Como que ocorria essa atração dentro da República? Sempre foi assim. Né? Pela distribuição de cargos. Pela distribuição de cargos. E aí o presidente chega no poder e parte dos cargos que ele trabalhava era das autarquias, né? Da administração direta, nós já discutimos isso aqui. E aí, agora ele se vê numa situação onde ele tem que trabalhar com diretores que foram nomeados pelo antigo presidente, né? Só que ele não pode tirar esse cara para colocar outro do partido da base aliada. Olha que bacana. Entenderam? Então isso começa a gerar uma insatisfação, né? Um conflito. E as agências ficaram aí durante um tempo ficaram, de certa forma, aí, não sendo utilizadas, ou pelo menos não sendo criadas novas agências. Quando nós passamos, agora, mais recente, não no governo Bolsonaro, mas antes mesmo do governo Bolsonaro, com o presidente Temer, já começou a mudar com novas agências. Inclusive, hoje nós temos uma Agência Nacional de Mineração, né? Agência Nacional de Mineração. Isso ocorreu de 2018 para 2019, né? Algo muito importante. Então vamos ver se realmente, perceba que tudo está alinhado à ideologia econômica do Estado, né? Se continuarmos nessa linha, né? De um contexto mais liberal, a tendência é voltar com muita força à criação de novas agências. Vamos ver o que nos espera. Né? Bom, seguindo então, Superintendência Nacional de Previdência Complementar, a Previc, mostra então justamente esse desalinhamento do Estado ou a vontade política do Estado de criar novas agências. Na minha opinião, deveria ter sido criada uma Agência Nacional de Previdência Complementar. Não foi. Né? Criou-se uma superintendência, que é uma autarquia, mas não é uma agência reguladora. Tá? Outra observação importante sobre as agências reguladoras é justamente como eu estava falando, da natureza jurídica delas. Quais são as 3 especificidades? Quais são as 3 peculiaridades que nós vamos apontar aqui, Débora, na natureza jurídica das agências reguladoras? Primeiro, seus dirigentes têm estabilidade no cargo. Ok? Então, seus dirigentes têm estabilidade no cargo. Eles só saem do cargo em 3 situações. Com o fim do mandato, a pedido, ele renuncia, ou por sentença transitada em julgado. Então, ele tem estabilidade no cargo. O presidente da República pode simplesmente virar as costas, virar para esse diretor, que não foi ele que nomeou, falar, estou te exonerando antes do fim do mandato. Não pode. Ele tem que suportar aí esse diretor pelo prazo de duração do mandato. Então, primeira característica, seus dirigentes são estáveis. Segunda característica, os mandatos são fixos. Como eu disse para vocês, no âmbito federal, esses mandatos vão variar de 3 anos a 5 anos, podendo, em situações previstas, né, em lei, que esse diretor seja nomeado mais uma vez para o cargo. Tá? Reconduzido mais uma vez para o cargo. E, por fim, a última especificidade, a última peculiaridade. Nós temos a tal da quarentena. Quando eu falo de quarentena, geralmente os alunos falam, que absurdo, professor.
como que pode uma coisa dessa? E depois a gente tenta explicar a importância da quarentena. Tá? Eu vou dar a ideia de quarentena para vocês primeiro terem esse impacto do que é absurdo, né? Depois eu explico o porquê dela, a importância dela. O absurdo da quarentena. Depois que esse diretor é desligado da agência, ele fica 4 meses em casa, recebendo integralmente a remuneração de um diretor, sem trabalhar. É um absurdo, não é? Só que não é. Vamos entender a importância disso, tá bom? Vamos entender a importância disso. Quando eu passei para vocês o conceito dessa agência reguladora, eu passei para vocês o seguinte, que é uma agência reguladora, ela tem um papel muito importante, que é fiscalizar, fomentar, controlar e regulamentar setores da economia. São setores importantes ou não? Importantes. Usei até o termo, são setores muito pesados. São setores muito pesados, foi o termo que eu usei. Né? Porque são muito importantes para a economia. Aí você imagina a seguinte situação, ó. Ana Luísa, ela é diretora da Agência Nacional de Telecomunicações. Ela fica lá um tempo, né? E chega o fim do mandato dela, ou ela pede para sair, ela renuncia. Aí, automaticamente, Ana Luísa, ela está pronta para ir para o mercado. Mercado esse que ela ajudava a controlar, ela ajudava a regulamentar. Será que as informações, né, que a Ana Luísa tem, enquanto diretora, vai ter um impacto direto nesse mercado? Sim ou não? Claro que sim. Então, a quarentena serve para blindar isso de certa forma, né? Como assim, professor? A Ana Luísa, enquanto diretora, ela, ex-diretora, ela vai ficar 4 meses em casa, recebendo, mas proibida de trabalhar, prestar serviço ou qualquer assessoria à empresa privada do ramo qual ela ajudava a controlar. Não é muito, seria muito fácil, né? Ela é diretora da Anatel, amanhã ela é contratada pela TIM. De imediato. Olha a quantidade de informações privilegiadas que ela teria para levar para a TIM da noite para o dia. Olha o impacto disso nesse ramo, nessa área econômica, né, que é a telecomunicações. Professor, mas e se a Ana Luísa, né, presta um serviço, presta uma assessoria a uma empresa que não é do ramo? Pode? Pode. Ela não pode prestar serviço, assessoria para empresas do ramo. Então, para a empresa do ramo, ela não pode. Professor, e se ela presta, desrespeitando a quarentena, se ela presta serviço de assessoria para uma empresa do ramo? E aí? E aí que ela está cometendo, no mínimo, tá, uma improbidade administrativa. Além da improbidade administrativa, ela está cometendo o crime de advocacia administrativa previsto no artigo 321 do Código Penal, tá? Além de poder estar cometendo outros crimes. Estou citando duas situações básicas. É o crime da advocacia administrativa, do 321 do Código Penal, e aplicando aí sobre ela também a lei de improbidade administrativa, que ela permanece com vínculo com o Estado. Em que pese ela seja uma ex-diretora, no período de quarentena ela está atuando ainda como agente público. Permanece com vínculo. Certo? Bom, então, perceba que é importante realmente, não é simplesmente uma figura de benefício. Vamos dar um benefício para a Ana Luísa. Ela vai ficar, como ela foi uma boa diretora, ela vai ficar 4 meses em casa recebendo sem trabalhar. Não é isso, tá? Fala, Cássia. No caso, no período de quarentena, se prestar serviço para uma empresa que não é do ramo, continua recebendo o salário compensatório? Continua recebendo, viu, Cássia? Continua recebendo, sim. Ela, em razão dela não poder executar as atividades no ramo que ela pertence, ela vai continuar recebendo aí e continua na quarentena. Ok.
Então, beleza. Ó, natureza jurídica. Quais são as especificidades de uma agência reguladora? Primeiro, seus dirigentes são estáveis. Só perdem esse cargo por sentença transitada em julgado, por pedido de renúncia ou com fim do mandato. Segundo, possui mandatos fixos no âmbito federal de 3, 4 ou 5 anos. Né? E, por fim, a última especificidade, que é a quarentena, né? Que é essa figura aí que inicialmente parece ser absurda, mas não é, extremamente importante para o controle de mercado. Professor, Fala, Vanessa. aqui o senhor falou aí num prazo de quarentena de 4 meses. Aqui no livro do Matheus Carvalho, estou observando que ele cita 6 meses. 6 meses, depende da agência, Vanessa. Em regra, 4 meses. Esse tempo aí pode ser menor um pouquinho, dependendo da agência, ou maior um pouquinho. Mas em regra, 4 meses. Ah, certo. Obrigada. Tá? Variável de agência para agência. Ah, tá. Tá bom? Ok. Professor, foi o que aconteceu com o ex-ministro da Saúde, não foi isso? Que ele foi colocado em quarentena e proibido de exercer qualquer atividade na área da saúde, né? Ministro da Saúde, ministro da Justiça, Sim. né? O Moro aí demorou a pegar o AB, por quê? Né? Porque ele estava sob quarentena. Mas é uma regrinha também que nós vamos aplicar aos diretores, né, das agências reguladoras. Outra coisa, professor. Oi. Esse período de quarentena é inerente a todas as formas que se finda esse mandato ou só apenas com o final dele? No caso da renúncia? Todas as formas. Entendeu? Certo. Todas as Obrigada. formas. Tá? Porque o que está sendo protegido aí, Vanessa, pela quarentena é a informação, é o impacto das informações, né, que a Ana Luísa tem em telecomunicação. Isso, no âmbito de uma bolsa de valores, isso pode trazer um impacto desastroso, né, da noite para o dia. Então, dependendo do fim do vínculo, o que é importante de se proteger aqui, né, de se controlar aqui, é justamente as informações que esse diretor detém. Bom? Podemos continuar? Bom, esses diretores, né? Estamos falando de diretor. Esses diretores, como que se forma a diretoria, né? O diretor, ele é indicado pelo presidente da República, tá bom? Pelo chefe do executivo, né? Nós estamos falando aqui no âmbito federal, mas nós podemos ter também ocorrência da agência no âmbito estadual, no âmbito distrital, no âmbito municipal, como qualquer outra autarquia. Então, essa pessoa é indicada pelo presidente da República, ela é sabatinada pelo Senado. Sendo aprovado pelo Senado, ela é nomeada ou pelo presidente da República ou por um ministro de Estado. Bom, para cada agência, nós teremos um único diretor? Não. Tá? Para cada agência, nós teremos vários diretores. As diretorias das agências reguladoras, obrigatoriamente, são diretorias colegiadas. Diretorias colegiadas. Tá bom? Então, dependendo da agência, nós teremos 3, 4 ou até mesmo 5 diretores. Isso é importante. E mais, como é que será substituído esses diretores? Será que eu posso, né, substituir todos de uma vez só, Vanessa? O que você acha, Vanessa? Será que a gente pode substituir todos os diretores de uma vez só? Olha, eu acredito inviável. Hã? Não Vamos sei. lá, ó. Não vou. Gente. Eu acho até inviável.
Inviável, é inviável. Eu estou falando aqui do peso desses setores econômicos, né? Da importância desses setores econômicos, dessas informações que são informações privilegiadas, né? Que o Estado tem que ter muito cuidado com esses setores. Aí vem e pega os 5 diretores de uma agência e substitui ao mesmo tempo, olha o risco que nós estamos criando para esse setor, né, para essa área da economia. Então, nós não podemos substituir todos ao mesmo tempo, tá? Tem que ser uma sucessão aí de substituição para que não tenha grande impacto negativo nesse setor da economia, tá? Então, repetindo sobre as diretorias. O diretor, ele é indicado pelo presidente da República, sabatinado pelo Senado, sendo aprovado pelo Senado, nomeado pelo presidente ou por ministro de Estado. As diretorias serão diretorias colegiadas. No âmbito federal, 3, 4 ou 5 diretores, que não podem ser substituídos todos ao mesmo tempo. Tá bom? Tranquilo até aí? Podemos seguir? Vamos lá. Olha só. Outro ponto importante está no objeto. Oi. Deixa eu só perguntar uma coisa. No âmbito federal, eles são sabatinados pelo Senado. E quando é no âmbito estadual, municipal, como que é feito? Pelo legislativo local. Da mesma forma. Da mesma forma. No âmbito estadual, pela Assembleia Legislativa, no âmbito do Distrito Federal, pela Câmara Legislativa e no âmbito municipal, pela Câmara de Vereadores. Ok. Bom? Vamos lá. É a ideia de simetria, né, dos entes federados. Tá? Vamos lá, então. Poder normativo das agências reguladoras. Olha só. Qual que é o objeto mesmo da agência reguladora? Qual que é o objetivo? Fomentar, controlar, fiscalizar e, principalmente, regulamentar setores da economia. Regulamentar setores da economia. Setores da economia que prestam serviços públicos. Então, esse regulamentar aí, ele depende do quê? Do poder normativo, do poder regulamentador das agências reguladoras. Então, a agência reguladora tem esse papel importantíssimo de regulamentar setores da economia. Agora, é óbvio que esse poder normativo, esse poder regulamentar, encontra limites. Quais são os limites? Esse ato normativo é um ato normativo derivado, né, de segundo grau. Isso quer dizer o quê? Que ele não pode inovar na órbita jurídica e muito menos contrariar o direito existente. Então, uma resolução de uma Agência Nacional de Telecomunicação, uma resolução que é um ato normativo, né, não pode criar direito novo e não pode contrariar o direito posto. Professor, mas eu já vi uma determinada situação, né, de uma resolução de uma agência onde se criou direito novo. Gente, não raro isso vai acontecer. E aí, por isso mesmo, nós temos o controle jurisdicional dessas atividades. Tá? Então, se você, no seu dia a dia, na sua atividade profissional, se deparar com um ato normativo de uma agência reguladora no exercício do poder regulamentar, no exercício do poder normativo, que inova na órbita jurídica, que contraria o direito posto, você pode estar discutindo isso, tá? Recorrendo ou pela via administrativa mesmo, ou pela via judicial. Tá joia? Tranquilo até aí? O ponto que a gente tem que discutir relacionados às agências reguladoras, que é uma figura que surgiu na segunda micro-reforma administrativa, né, nas emendas constitucionais, na emenda constitucional 19, que é a figura da agência executiva. A agência executiva, na verdade, no mundo prático, tem muito pouco a se discutir, tá?
O problema é que, como o nome é muito parecido, cai muito em prova. Tá certo? Agora, no mundo prático mesmo, o único exemplo que eu vou passar aqui para vocês de agência executiva é o Inmetro. O Inmetro, tá? O que é a agência executiva? Prestem atenção aqui. Então, na segunda metade da década de 90, nós começamos as reformas, né? Primeiro, nós tivemos uma importante emenda constitucional, que foi a número 5, que relativizou o monopólio do petróleo. Depois, nós tivemos, efetivamente, a primeira micro-reforma administrativa, que foram através das emendas constitucionais número 8 e 9. Depois, nós tivemos a segunda micro-reforma, ainda na década de 90, que foi através da emenda constitucional número 19. Perceba o seguinte, que esse contexto aí buscava uma mudança também no modelo de gestão pública. Nós vivemos até a primeira metade da década de 90 um modelo burocrático de gestão pública, que foi implementado no Brasil por Getúlio Vargas, hein? A partir da República Nova. Na verdade, na República Velha, nós não tínhamos um modelo de gestão, né? Na verdade, o modelo de gestão da República Velha era um modelo de interesses, né? Interesses dos coronéis. A partir da segunda República, né, da República Nova, a partir da Revolução de 1930, é que nós temos um modelo de gestão, que é um modelo de gestão burocrático. Hoje nós entendemos burocracia com aquilo que não funciona, né? Aquilo que é travado, aquilo que não anda, aquilo que é demorado demais. Certo, beleza. Esse é um conceito popular. A ideia de burocracia é modelo de gestão organizada por atos, que naquela época foi uma grande evolução para o Estado. Na década de 30, imagina. Bom, então a partir da década de 90 nós tentamos aí mudar, e estamos tentando isso até hoje, tá? Vanessa certamente deve estar lendo aí no livro do professor Matheus Carvalho, aqueles que estão lendo o livro do professor Alexandre Maza, também da mesma forma, deve ouvir assim, o professor, um desses professores escrevendo assim, que nós substituímos o modelo burocrático pelo modelo gerencial. Gente, na verdade, nós estamos aí há 20 e poucos, 30 anos, já há quase 30 anos, tentando fazer essa substituição. Nós estamos buscando essa substituição do modelo burocrático pelo modelo gerencial. Hoje nós temos o modelo gerencial como meta a ser atingida. Mas tem muita gente boa aí escrevendo que nós já estamos vivendo o modelo gerencial. Não é verdade. Nós estamos na busca desse modelo gerencial desde a segunda metade da década de 1990. E a agência executiva vem mostrar justamente essa perspectiva do modelo gerencial de gestão pública. Quando que nós começamos a ouvir falar em meritocracia? A meritocracia é um modelo gerencial de gestão pública. É aquela ideia de eficiência, de resultados. São vários instrumentos de gestão da iniciativa privada que são capturados pelo poder público e trazidos para dentro da gestão pública, né? A ideia de resultado não é uma ideia do modelo burocrático. Olha, você, servidor, né? Se você atender tais metas, você vai ter tal benefício, né? Olha, a Débora, né, como servidora, se ela atender tais benefícios, tais metas, né? Você, Débora, vai ter tais benefícios. Isso é o quê? Meritocracia. É um modelo gerencial de gestão pública. É a partir desse modelo que a gente começa a discutir essas questões. Bom, e o que tem a ver a agência executiva com isso? Tem tudo a ver. Por quê? Porque o modelo de agência executiva é meritocracia. O que é essa agência? Nada mais é, prestem atenção, nada mais é do que um título conferido pelo governo federal para autarquias e fundações públicas. Então, uma fundação, uma autarquia pública,
que quer aumentar a sua autonomia, ela apresenta, não é, um projeto de resultados de eficiência junto ao poder público, né, buscando a melhora no atendimento, buscando a melhora no serviço, buscando diminuir os gastos públicos. E quando essa fundação ou essa autarquia atende esse projeto, né, consegue implementar esse projeto, ela assina um contrato com a União, e assinando esse contrato com a União, ela tem o título de agência executiva. Bom, professor, mas para que ela faz isso? Qual é a contrapartida? Ela vai ter sendo aumentada a sua autonomia. O objetivo é esse. Então, você atende os resultados previstos naquele projeto, e atendidos os resultados previstos naquele projeto, você assina um contrato com a União, recebendo a titulação, e nós vamos aumentar a sua autonomia. Ou seja, meritocracia pura, né? A ideia de meritocracia pura. Então, as agências executivas surgem aí no contexto da segunda micro-reforma administrativa, emenda constitucional 19, tá? Justamente nessa implementação inicial do modelo gerencial. Se você pegar na lei, você vai ver assim, que o título de agência executiva, pode ser conferido para autarquias, fundações públicas e órgãos públicos. Gente, o entendimento da doutrina é que não cabe, em que pese esteja previsto em lei, não cabe conferir o título de agência executiva a órgão público. Por quê? O que vocês acham? Por que não tem como? Ah, e mais uma observação, tá? A agência executiva é só no âmbito federal. Porque os órgãos já têm autonomia, né? Eles já têm autonomia. É o contrário, o órgão tem autonomia. Salvo os órgãos independentes, né? Não tem. Não tem, né? E assim, Ana Luísa, vamos. Mas você bateu na trave, vamos lá. Olha aqui. O que eu falei? Depois que ele implementa o plano de melhoria, ele assina um contrato. Quem pode assinar contrato? O órgão pode assinar contrato? Quem assina contrato? Pessoa jurídica. Órgão é pessoa jurídica? Não é. Tem como ele assinar contrato? Não tem. Né? Vamos forçar um pouquinho? Vamos imaginar que é um órgão independente, vamos imaginar que é uma questão de prerrogativa, constitucional. Vamos forçar um pouquinho? Olha só. O órgão da União assinando contrato com a União, isso tem um nome lá no direito civil. A gente aprende lá o Instituto da Confusão. Lembra o Instituto da Confusão lá no direito civil? Aquele herdeiro que tem um crédito com o pai faleceu. Aí, peraí, eu sou credor, o herdeiro passa a ser credor dele mesmo. Então, o Instituto da Confusão. Aqui seria o Instituto da Confusão, um órgão da União assinando contrato com a própria União. Não tem sentido, tá? Mas o ponto principal aí realmente é a questão da personalidade jurídica. O órgão não tem personalidade jurídica para poder firmar contrato, segundo a doutrina majoritária, contrato para alcançar essa titulação de agência executiva. Certo? Meus queridos, então cuidado com a agência executiva, não porque vocês vão encontrar isso demais na prática, porque vocês não vão encontrar, mas sim porque nas provas geralmente caem perguntas sobre a agência executiva, justamente por causa da nomenclatura e por causa da aproximação histórica também, dentro de uma mesma ideologia, com as agências reguladoras. Tanto a agência executiva quanto a agência reguladora nasce aí numa perspectiva neoliberal de mudança de gestão, né, do modelo burocrático para o modelo gerencial. Tranquilo? Podemos seguir? Então, nós terminamos aí a primeira modalidade de entidade que compõe a administração indireta, as autarquias. Agora a gente começa a falar da segunda modalidade, que são as fundações públicas. Preste atenção aqui.
Quando a gente fala fundação, é importante que você tenha a seguinte ideia. A fundação ela pode ser privada, porque foi criada por uma pessoa privada, pessoa física ou pessoa jurídica privada, ou a fundação pode ser pública. Imagine assim, ó, no seu caderno aí, Ana Luísa, você vai fazer assim, ó. Coloca assim, ó, fundação. Abre uma chave. Fundação, abre uma chave. Aí você coloca assim, ó, letra A, fundação privada. Letra B, fundação pública. Beleza? Aqui, para nós vamos estudar fundação privada? Não, isso é matéria de direito civil, lá do artigo 44, inciso 2 ou 3 do Código Civil. Para nós não tem interesse isso aqui. É matéria de direito civil. Em que pese o contexto, o conceito, Andressa, o conceito de fundação é o mesmo. Dotação patrimonial que toma a forma ou toma natureza jurídica de pessoa. Né? O conceito é o mesmo. Mas nós não vamos estudar as fundações privadas, é matéria de direito civil. Aí dentro das fundações públicas, você colocou aí a letra B, fundações públicas, né? Por que é uma fundação pública? Porque ela é criada por um ente federado. Ela foi criada pela União, ela foi criada pelo Estado, pelo Distrito Federal ou por qualquer dos municípios. Então, é uma fundação pública porque ela foi criada por um ente federado. Por que eu estou frisando isso? Na frente de fundação pública, você vai abrir outra chave. Tá? Na frente de fundação pública, você vai abrir outra chavinha. Você vai colocar assim, ó, B1. B1. Fundação autárquica. B2. Fundação governamental. Então, dentro da letra B, fundação pública, se abre nova chave, coloca B1, fundação autárquica. B2, fundação governamental. E aí vocês vão entender o porquê, né, que eu frisei tanto. Fundação pública é aquela criada pelo poder público, por um ente federado. Conseguiram fazer aí? Podemos seguir? Conseguiu, Letícia? Consegui, professor. Olha só, então vamos entender essa segunda chave aí, B1 e B2. Se você pegar o artigo 44 do Código Civil, o Código Civil 2002 dá a entender que toda e qualquer fundação, presta atenção, se você for lá no artigo 44 e ler o caput do artigo 44 e o inciso 2º, ele vai dar a entender que toda e qualquer fundação tem natureza jurídica de direito privado. Fundação, natureza jurídica de direito privado. Você pode me ajudar, Ana Luísa? Pega o Código Civil aí, pega o artigo 44. Vamos ler o caput. Lê para mim aí. Só o caput? O caput é o inciso 2. Beleza. São pessoas jurídicas de direito privado. As fundações. Então, ó, esse artigo 44, gente, dá margem para interpretação? Ele é aberto? Não, ele é fechado, ele não dá margem para interpretação. São pessoas jurídicas de direito privado, as fundações, ponto. Ele dá a entender que toda e qualquer fundação é de direito privado. E esse artigo, ele foi parar no Supremo. Esse artigo foi parar no Supremo. Justamente por causa dessa segunda chave aí, fundação autárquica, fundação governamental. Num primeiro momento, se imaginava que o novo Código por parte, né, uma das interpretações que surgiram, é que as fundações públicas todas também fossem de direito privado. Então surgiu a divergência. A fundação pública, ela também é de direito privado? Ou ela pode ser pública? Percebeu
que quando a gente fala fundação pública, eu não estou falando da natureza jurídica dela. Estou falando que ela foi criada por um ente federado. Por isso que ela é pública. Ela foi criada pelo município, ela foi criada pelo estado de Goiás, ela foi criada pela União. Então ela é pública, porque ela foi criada por um ente federado. Mas qual que é a natureza jurídica dela? Pública ou privada? Num primeiro momento, nós aplicamos aí o artigo 40 do Código Civil e entendemos que ela também é privada. E isso foi para o Supremo. E agorinha, eu vou mostrar para vocês que isso não é só uma questão doutrinária. Isso tem um impacto muito grande dentro do mundo prático. Tá? Bom, aí então nós temos a fundação pública, que foi criada pelo município de Anápolis, né? E de direito privado, conforme está pregando o artigo 44. Será que todas são de direito privado? Vem o Supremo e fala, opa, peraí, não é assim não. A fundação pública, ela pode ter natureza pública, quando ela vai ser chamada de fundação autárquica, ou autarquia fundacional, ou essa fundação pode ter natureza privada, quando ela vai ser chamada de fundação governamental. Então, ó, a fundação autárquica é uma fundação pública de direito público. A fundação governamental é uma fundação pública de direito privado. Ok até aí? Sabe qual a importância, qual a pergunta importante agora que resta? Professor, como que eu sei se ela é pública ou privada? Eu estou olhando para uma fundação aqui. Como que eu sei se ela é fundação pública de direito público, uma fundação autárquica, ou uma fundação pública de direito privado, uma fundação governamental? Qual a pergunta que você tem que responder? O Supremo vem e fala assim, olha, primeiro você tem que olhar a lei instituidora. A lei instituidora vai ter que me falar alguma coisa, mas se ainda assim você ficar com dúvida, você vai perguntar quem mantém essa fundação. Essa fundação é mantida por receita própria, ela pode captar receita junto à iniciativa privada, se ela pode legalmente, constitucionalmente, captar receita na iniciativa privada, se ela tem receita própria, essa fundação é uma fundação governamental. É uma fundação por direito privado. Se ela sobrevive de receita própria, ela é uma fundação governamental. Uma fundação pública de direito privado. Por outro lado, se essa fundação não possui receita própria, ela sobrevive de dotação orçamentária do ente instituidor. Se essa fundação sobrevive de dotação orçamentária do ente instituidor, nós estamos falando de uma fundação pública de direito público. Uma fundação autárquica. Conseguiram anotar tudo? E eu vou dar um caso prático da minha vida profissional. Vocês verem que essa discussão teórica aqui, ela vai impactar lá no mundo prático. E vai impactar no seu bolso enquanto advogado. Ou advogado. Como vocês sabem, eu já falei para vocês, eu formei em 2002, né? Formei em 2002, e assim, recém-formado, né? A gente quer trabalhar, a gente quer trabalhar, a gente quer ganhar dinheiro, a gente acha que vai ficar rico na primeira semana, depois que a gente pega a OAB. E isso não é bem assim. É bem diferente, na verdade. Mas você tem ali a intenção de trabalhar. E você sai captando clientes, né? Na OAB você não pode falar esse termo, viu, gente? Ele contraria o código de ética, não pode falar em captação de clientes. Você tem que falar que você faz contatos com pessoas, mas não é captação. E começa a trabalhar, a desenvolver tarefas, serviços. Um desses serviços, eu consegui uma empresa de Aparecida de Goiânia que tinha que cobrar um valor significativo, isso em 2004. Eu me formei em 2002, essa ação chegou no escritório para nós em 2004.
de uma fundação de saúde do município de Cuiabá, FUSC, Cuiabá, Fundação de Saúde de Cuiabá, do município de Cuiabá. Então, chegou lá uma nota, né, um contrato de licitação, que foi feita a venda para essa Fundação de Saúde, e eu tinha que cobrar esse contrato, tinha que cobrar o título que existia, o título de crédito. Entramos com a ação e pedimos o quê? Né? Pedimos a penhora da frota de veículos da Fundação de Saúde de Cuiabá. Por quê? Porque naquela época tinha justamente essa discussão, né? O Código Civil 2002 entrou em vigor em 2003, né? E era 2004. Então, estava bem nesse momento de discussão sobre a natureza jurídica das fundações públicas. Falei, não, a fundação privada, olha o Código Civil. E o juiz foi na onda. O juiz de primeiro grau foi na onda. Falou, não, realmente, fundação é de direito privado, a fundação é de direito privado. Então, pode penhorar a frota de veículos da fundação? Pode. Penhoramos a frota de veículos da fundação. O procurador excepcional, exímio procurador da fundação, entrou com agravo à época, entrou com um recurso à época. O tribunal confirmou que era fundação privada, que podia penhorar a frota de veículos. Quando, uns 2 meses antes da asta pública de pegar essa frota e levar a leilão, uns 2 meses antes, vem uma decisão do Supremo, né, que está no material de vocês. Falou, opa, peraí, não é assim não. Não é pelo fato de ser fundação que automaticamente é privada. Nós temos que fazer análise. Ela é mantida com orçamento público ou ela capta receita na iniciativa privada ou ela vive de receita própria? E aí, né, nesse contexto real aí, o que nós descobrimos? Que essa fundação, ela vivia de orçamento público, dotação orçamentária. Então, ela é uma fundação pública de direito público, é uma fundação autárquica. Volta na aula passada, quais são as prerrogativas das autarquias? Uma das prerrogativas das autarquias. Sobre os bens. Os bens podem ser penhorados. Impenhorabilidade. Exatamente. Impenhorabilidade. A asta não ocorreu, o leilão não ocorreu. Nós continuamos com a execução. Os precatórios, né, ia receber por precatório, foi devidamente registrado no Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Isso, a ação começou em 2004, ela foi registrada, os títulos foram registrados em 2007, 2008, e nós recebemos porque nós fizemos um acordo em 2018. Se nós não tivéssemos feito um acordo e aberto mão de 10% do valor corrigido, nós estávamos tentando receber até hoje. Por quê? Porque é precatório. Tá joia? Então, só para vocês verem que às vezes a gente fica discutindo aqui uma questão, isso aí é prático só, isso é só teoria, professor, isso aí nós não vamos ver no mundo prático. Gente, o bom profissional é aquele que consegue aliar o mundo teórico com o mundo prático. Se você não conseguir aliar os dois, você sempre vai estar faltando alguma coisa na sua atividade profissional. Tá? Então, esse mundo da teoria que a gente fica macetando aqui com vocês, ele tem sim um reflexo prático do dia a dia. Tá bom? Mas é direito material, não interessa. Ele vai impactar lá nas suas ações, nas suas atividades, enquanto advogado, enquanto delegado, enquanto juiz, enquanto promotor. Tá bom? Bom, então, nós já sabemos, né, que a fundação é um patrimônio total ou parcialmente público, dotado de personalidade jurídica, direito público ou privado, né, e destinado por lei ao desempenho de atividade do Estado na ordem social, com capacidade de alta administração e mediante tutela da administração pública, nos limites da lei. Esse é o conceito da professora Maria Silvia Zanella de Pietro. Então, perceba, essa dotação patrimonial, ela pode assumir tanto a natureza de direito público, quanto a natureza de direito privado. Então, lá no material dos slides que eu mandei para vocês, tem lá 2 julgados, né, de recursos extraordinários que falam justamente sobre essa questão aí da natureza jurídica. Quais são as características de uma fundação pública? Primeiro, né, trata-se de uma dotação patrimonial, mas que assume
personalidade jurídica, pública ou privada. Então, dentro das características das fundações, a primeira, talvez a mais importante, é uma dotação patrimonial que assume personalidade jurídica de direito público ou privado. Segunda característica, meus queridos, a atividade que uma fundação pode desempenhar. A fundação pode desempenhar atividade econômica? Não pode. A fundação só vai trabalhar no âmbito social. Então, as características da fundação, limitada à sua atuação no âmbito social. Então, a sua atuação está limitada ao âmbito social. Professor, se ela for direito público ou privado, tanto faz. Aí não tem distinção, tá? Tanto a Fundação de Direito Público quanto a Fundação de Direito Privado, ela atua no âmbito social. Outra característica, que é uma característica de toda e qualquer entidade que compõe a administração indireta, ela possui autonomia relativa. Autonomia relativa. Autonomia administrativa, financeira e técnica, conforme as autarquias também possuem. Essa é uma característica de todas as entidades da administração indireta. Autonomia relativa. Autonomia administrativa, financeira e técnica. Bom? Mais uma característica. Elas são tuteladas? Será que elas sofrem o controle finalístico? Sofrem o poder de supervisão? Sim ou não? Sim. Conforme toda e qualquer, né, entidade da administração direta, ela também sofre o poder de supervisão, tutela, controle finalístico. E uma última característica. Em regra são criadas por autorização legal. Em regra são criadas por autorização legal. Gente, e uma última observação, e é observação mesmo, sobre as fundações, tá? Existiu durante um período de tempo uma divergência na doutrina, e isso foi também parar no judiciário, sobre o desempenho, perdão, o desempenho do Ministério Público sobre as fundações públicas. Como vocês já sabem, como bons civilistas que são, o Ministério Público ele atua como curador das fundações, não é isso? Né? Então ele é o protetor, é o curador especial das fundações. Então ele participa desde o início de uma fundação até a fiscalização, ele tem que participar. Falou em fundação, está lá o Ministério Público atuando, né, como curador especial. Aqui nas fundações públicas existia a seguinte pergunta, bom, peraí, se o ente federado que criou a fundação já exerce o poder de supervisão, o controle finalístico, a tutela, por que o Ministério Público vai ser curador especial dessas fundações? Seria uma dupla fiscalização, seria uma dupla tutela. Então, desnecessário seria, para a parte da doutrina, né, a atuação do MP como curador das fundações públicas. Gente, graças a Deus isso não passou, né? Graças a Deus não passou. O MP também é curador das fundações públicas. Tá? Então, o MP exerce a função de curador, de defensor dos interesses também das fundações públicas. Joia?
Agora nós vamos abrir os microfones, deixar vocês fazerem as perguntas que porventura existam aí ainda. Professor, eu queria fazer uma colocação. Não era nem uma pergunta. Quis dizer, meu cachorro aqui qualquer. Quem que é? É a Débora. Não estou identificando quem está falando. Pai, o senhor não está me vendo, não, professor? Ah, ô, Débora. Fale, por favor. Então. Abriu, não. Agora estou. Sua imagem está travando. Eu queria perguntar para o senhor, aliás, fazer uma colocação sobre aquela usina de Passadina, que foi comprada pelo Brasil. Na época era o governo da Dilma, né? E então, no caso, como ela fez essa pelo governo Lula, isso. No caso, como ele colocou, ele nomeou esse diretor, então indica que induz ao erro mesmo, né? Está cortando. Cortando. O site está cortando. Não entendi. Cortou. Não deixa, professor. Depois eu pergunto. Tenta de novo. Vamos lá. Assim, a respeito... Vamos lá, tenta de novo aí. O senhor está me ouvindo agora? Eu entendi A respeito da usina de Passadinha, que foi feita uma compra, então quer dizer que essas eleições desses diretores que são feitos pelo presidente da República, no caso, ele induz ao erro, induz a fazer umas compras erradas, como ocorreu nesse caso. Porque aí nomeia um diretor que ele, por uma afinidade, ou por seja político, ou qualquer outra razão, e nesse caso aí induziu um grande erro, que foi a compra dessa usina. Não é isso? O que é o problema? Essa observação só é interessante porque tem um problema aí grave que a gente estava discutindo no início dessa aula, quando a gente começou a falar sobre a agência reguladora. Estão me ouvindo? Bom, vamos lá. Quando é indicado um diretor, o que deveria ocorrer? Deveria ter uma indicação não política, ou pelo menos não apenas política. A indicação tinha que ser política, mas técnica. Não é? Eu brinco com vocês, mas é sério. Eu brinco citando o exemplo de um ex-ministro da pesca que era médico, para mostrar bem o absurdo que nós já vivemos no Brasil. Então, essas indicações para compor esses cargos, né, extremamente importantes, de ministro, de secretário, de diretor de agência, né, é uma indicação técnica. Deveria ser uma indicação técnica. Né? Mas não, no Brasil, desde que nós vivemos a República, não é assim. Né? Nós temos indicação política e que se dane a técnica. Né? Que se dane a técnica. Gente, aí vem esses problemas. Né? Um cara que não é da área, não tem conhecimento técnico da área, acaba sendo colocado ali como diretor, como presidente, como assessor, né? E desempenha um papel pífio, levando a erros. Né? Então, a Graça Foster, a Dilma, que foram diretoras durante esse período aí, né, dessa usina, de certa forma são responsáveis. Né? De certa forma são responsáveis, na minha opinião. Né? Agora, se elas tinham conhecimento técnico, a Dilma eu sei, a gente sabe que não tem, né? Conhecimento técnico sobre a área do petróleo. Não, você está rindo aí, Débora, mas não foi, pareceu piada, né? Mas não é não. Não foi uma crítica vazia assim, não. Mas a Dilma, porque realmente não é a formação dela, né? Não é a área do petróleo, né? Então, pareceu que eu estava de sacanagem, mas não estava, não. Dessa vez, não. Então, não é a área dela. Então, a gente tem que prestar atenção justamente nisso. O gestor público, né? Tem que prestar atenção justamente nisso.
por mais que ele tenha ali, né, esses cargos à sua disposição, por ele ser o gestor, ele tem que colocar as pessoas certas para que não venham ocorrer esses erros, como tem ocorrido já há muitos anos, né? Várias décadas. Obrigada. Mais perguntas? Nada. Vamos lá, perguntas? Cássia, Isabela, Letícia. Por enquanto, não. Eu só acho um pouco complexo o assunto. É mais complexo porque mesmo, só vai apertando, Cássia. Porque quando fala para distinguir, né, quando vai ser de natureza pública ou privada, que vai ser autárquica ou governamental, essa parte. Uhum. Mais alguma pergunta? Isabela já saiu. João Bosco, Ana Flávia. Professor, Tudo ok, Camila. Pergunta, gente? eu tenho uma pergunta, mas não tão Fala, referente Letícia. à matéria. Eu não lembro se o senhor passou o tema do trabalho para a gente. O senhor passou? Da segunda VA? Isso. Não, né? Se o senhor tiver e já puder Então passar. já vamos anotar aí o tema da tá segunda VA. Não, já vamos anotar aí já. Já vamos anotar. Se vocês quiserem anotar aí, depois eu jogo no grupo também, mas como vocês estão me ouvindo, né? Tema do trabalho da segunda VA. Atos administrativos em espécie. Atos administrativos em espécie. Vou jogar no chat também. Cada um faz o seu. Pode ser digitado, pode ser manuscrito, encaminhado para o e-mail do ABA, direto no ABA. Tá bom? Vamos marcar a data de entrega depois. Depois eu passo direitinho a data de entrega para vocês, que eu estou sem o plano aqui. Mais alguma pergunta, gente? Obrigada, professor, pela aula. De nada, Vanessa. Tchau, tchau.